É um grande prazer recebê-los hoje para o nosso terceiro CIT, Congresso Internacional de Tecnologia em Educação. Temos o prazer de receber hoje o professor mestre Adriano Boro Macuda, da etnia Boé-Bororo. O professor Adriano ministrará para nós a palestra O Uso da Tecnologia no Fortalecimento da Tecnologia Indígena Boé-Bororo. O professor Adriano possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso, especialização em Direito Ambiental e Urbanismo e mestrado em Antropologia Social pela mesma universidade. O professor Adriano é doutorando pela Universidade Estadual de São Paulo e professor da Universidade Federal de Rondonópolis. As principais áreas de atuação do professor são direitos indígenas, território, etnologia indígena, atuando principalmente nos segmentos de direito ambiental, direitos indígenas, patrimônio cultural e políticas públicas do Mato Grosso, Jarudori, direito e espaço à memória. Professor Adriano, é um grande prazer recebê-lo, fique muito à vontade e pode começar, por favor. Então, boa noite a todos, né, e a todas que estão me ouvindo nesse momento. Eu vou falar agora sobre a tecnologia, né, diretamente ligado, né, ao nosso povo Boé-Bororo, especificamente na aldeia Meruri, né, e pegando um pouco também a respeito do nosso povo Boé no contexto histórico, mas de uma forma bem resumida, né, mas para poder adentrar, né, nesse tema de muita importância para nós Boé, como também para a sociedade não indígena, vou contar um pouco da minha trajetória bem resumida para poder vocês entenderem um pouco da importância da tecnologia no contexto indígena, né? No sentido da sua proteção, preservação, né? E da valorização da nossa cultura, do nosso modo de ser, de fazer, de viver como indígena, né? No caso nosso, povo Boé, né? Eu sou, né, como foi me apresentado, sou Adriano Boro Macuda, né, da aldeia Meruri, que é situado no município de General Carneiro e Barra do Garças, ali fronteira com Goiás, né, aqui no estado de Mato Grosso, né. Eu nasci na aldeia e depois, né, com meus estudos na aldeia, como não tinha o ensino fundamental na aldeia, eu fui terminar os meus estudos em Campo Grande, né? Estudei no Colégio Salesiano Dom Bosco, em Campo Grande, onde eu terminei meu ensino médio. Fiz o primeiro, segundo, terceiro ano lá em Campo Grande, no Colégio Salesiano Dom Bosco. Então, eu conheço um pouco também das tecnologias, né, referente à educação, no que tange à formação, né, dos estudantes indígenas, e como é que os estudantes indígenas também são tratados, né, nas escolas particulares, porque lá estava eu e também os outros estudantes indígenas, chavantes, que se estudavam, né. E quando eu voltei para a minha aldeia, né, eu pude, né, ter a oportunidade de poder fazer vestibular e estudar em Cuiabá, né, através da tecnologia, né, que eu aprendi, né, a manusear, né, a pesquisar, a saber o que é curso na escola Salesiano Dom Bosco. Naquele tempo não era muito pequena, né, vamos dizer assim, as informações dentro da aldeia através da internet, né. Então, pela internet, a gente, né, eu e mais Boé, né, a gente fez inscrição, né, para o vestibular em Cuiabá, e a gente foi fazer, né, o curso lá em Cuiabá. Então, eu fiz o vestibular, passei, fiz minha graduação lá na Universidade Federal de Mato Grosso, né, sou graduado em Direito, e lá mesmo começou a minha vida, né, acadêmica, né, no sentido de entrar mesmo nas informações, né, nos estudos, referente, né, às ciências, né, não indígena, como também indígena, né, que fiz alguns trabalhos, né, de projetos científicos pautados para o nosso povo indígena, né. Então,
Fiz o mestrado, né, lá na UFMT, e também fiz uma especialização em Direito Ambiental e Urbanístico, né? E depois fiz alguns trabalhos, né? Participei de alguns movimentos indígenas, né, em prol dos direitos dos povos indígenas, como eu sou formado em Direito, e depois, né, trabalhei, né, na UD como professor, né? E falar da tecnologia, né? Falar da tecnologia é falar também da nossa história, né? Nós somos um povo bororo, né? Que viveu no estado de Mato Grosso, viveu no estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Minas Gerais, uma parte da Bolívia, né? Vivemos a nosso modo de ser, de fazer e de viver, né? E também vivendo da nossa própria tecnologia, né? No sentido de preservação da nossa vida, no sentido de preservação da nossa história, no sentido de preservar também a nossa memória e também de nos manter, né? De nos manter. Então, por exemplo, né? Assim, na prática da oralidade, a nossa tecnologia da prática da oralidade, né? Que é a questão teórica, né? Então, uma das tecnologias muito importantes dentro da nossa comunidade boy é a contação de história, né? A contação de histórias. Então, a tecnologia ela é algo, né, que está vinculado às técnicas, vinculado ao conhecimento, né? Vinculado à ciência, né? Forma como você vai transmitir, né, o conhecimento, a sabedoria, né, para as crianças, para os jovens e também para você poder também a todo momento se fortalecer naquilo que você é, né? Então, uma das tecnologias importantes dentro do nosso povo é a contação de história. Então, através de contação de história, a gente pode acessar, né, várias informações inerentes à nossa forma de viver, à nossa filosofia de vida, né, à nossa ética, à nossa moral, né? Então, tudo isso está vinculado à contação de história, que está vinculado, né, ao nosso modo de viver, de fazer, né, e de ser boy, né? Então, um dos pontos fundamentais dessa contação de história é moldar, né, a nossa conduta, né, o nosso viver no dia a dia. Então, assim, para dar um exemplo a respeito disso, eu gosto de contar, por exemplo, a minha mãe, ela tinha uma técnica, né, uma forma de ensinar muito interessante, que contando história, né, ela fazia com que a gente pudesse refletir, né, as nossas atitudes no dia a dia. Então ela contava história à noite, né, às vezes porque eu mesma fizemos algo de errado, né, no dia a dia que não foi legal. Então ela contava uma história, né, não contava ela toda, né, contava uma parte dela. Então no outro dia a gente brincava pensando como que seria a segunda parte daquela história, né? E até terminar a história e tinha a moral da história, né? E muitas das vezes ela falava, né? Vocês observaram, né? Olharam o que aconteceu com a personagem, né? Que eu contei para vocês a história, então, né? Vocês fizeram isso, fizeram aquilo, né? Então isso não pode fazer, né? Assim como aconteceu com a personagem na história, pode acontecer com vocês. Então isso não pode ocorrer, né? Então isso era uma técnica, né, uma tecnologia de oralidade, de poder ensinar, de educação muito interessante, porque fazia a gente, conduzir a gente a olhar, a verificar, né, e ter clareza daquilo que a gente cometeu, né, no dia a dia. E assim também com algo positivos, né, a gente fazia algo positivo, ela também tinha esse papel de contar a história, você fez isso, fez aquilo, foi muito legal, né, assim também ocorreu na história, né. Então, é assim que deve, né, correr, é assim que tem que ser, né? E essa forma, né, essa técnica, né, essa tecnologia de fazer com que nós, boy, compreenda e veja o mundo como ela é, nossa visão de mundo, ela advém de histórias, né? Por exemplo, a história da origem do povo boy, que conta toda a nossa estrutura organizacional boy, né? Todo o nosso modo de ser, todas as nossas regras, nossas leis, né? Como é que a gente age no dia a dia, né? Então, todo o nosso sistema organizacional, ela é uma tecnologia. Nós somos formados em Tcherá e Tugareg, dois grandes clãs,
e ela subdivide, né, em 4 subclãs de um lado e 4 do outro, né, num formato, né, de que formato, ele fala assim, geográfico, norte, sul, leste e oeste. Itirai fica do lado norte, o Tugrei fica do lado sul, né, e esses clãs, né, eles, o princípio fundamental dela é a reciprocidade, fazer de tudo, né, para o outro, e assim vice-versa, né. Então, essa tecnologia, ela advém de história, né? E a gente pratica ela no dia a dia. Eu costumo dizer que esse sistema organizacional, ela está intrínseca na nossa memória, né? Ela é contada de geração em geração, e quando eu olho um não indígena, eu já me vejo, né? Um indígena, já me vejo um boy, né? Já me vejo pertencente a um clã e um subclã, e já me vejo pertencente a um lado, né, do sistema geográfico que é o Sul, né? Então, assim, a gente se vê, né, se reconhece pelo outro. E isso advém de quê? Advém das técnicas, de formas, de tecnologia, de poder fazer com que os nossos, né, compreenda, veja esse mundo, né, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem fácil, né, de compreensão. E a gente pode trazer da nossa cabeça, né, da nossa memória para o mundo físico e praticar ela. Então, isso é um dos pontos assim, muito fundamental, né, que a gente pratica ele nos cantos, né, também, nessa prática da oralidade, nessa tecnologia da oralidade, onde a gente ensina como é que se canta, qual é o tom, né, de voz, quem pode cantar, quem não pode cantar, né, qual que é o canto daquela pessoa, qual que é o canto do outro, qual que é o canto daquele canto e qual que é do outro, e a gente, na prática, cantando, um outro quem sabe vai ensinando, né, então existe uma prática, existe uma finalidade, existe um método, né, para poder ensinar, também no canto, através da oralidade, e a gente também faz isso, né, trazendo para o nosso mundo do atual, a gente pratica isso também dentro da escola, como professor, né, como eu trabalhei na escola, lá na Aldeia Miruri, onde a gente usa também a tecnologia para poder fortalecer isso, porque isso é algo que vem da nossa oralidade, né, da nossa prática teórica, mas também a gente vive ele na prática, no canto, né, na história a gente conta e faz a prática dela, e a gente pratica isso também na escola. Através de quê? Quais são as tecnologias não indígenas que fortalecem isso? Né? Celular, por exemplo, né? Celular é uma forma de poder você gravar, né, um ancião falar, né, uma história, ou gravar um ritual, né, ou gravar, né, um canto, e passar isso para os estudantes dentro de sala de aula. Ou, às vezes, um filme que já foi, né, feito, elaborado, né, pelos nossos anciões que já fizeram a passagem, a gente passar, né, uma história, uma fala, né, uma sabedoria, através de vídeos gravados, né? Então, os alunos de hoje, vendo os nossos anciões anteriores, falando, por exemplo, numa televisão, né? E através dessa televisão, a gente pode, como professor, utilizar a televisão para poder ensinar, né, a questão da valorização da cultura, o respeito aos mais velhos, né, o respeito ao sistema organizacional Boi-Bororo, o sistema filosófico Boi, né? Então, através dessa tecnologia da televisão, né, e dessa prática também do celular de poder gravar, né? Que hoje nós temos também essa tecnologia que é a internet, né? Que nos possibilita ainda mais transcender, né? Fortalecer, divulgar essa nossa cultura, né? E isso também está intrinsecamente ligado com questões relacionadas à nossa forma de didática, né? Como professor dentro de sala de aula lá na aldeia. Usar, por exemplo, data show, né? Com slide, com fotos, né? Com vídeos, né? Isso é uma tecnologia que vai fazer o quê? Fortalecer a nossa tecnologia indígena, né? Que é essa forma de a gente trabalhar a nossa forma de ensinar, de educar os nossos, né? Isso também está intrinsecamente relacionado com as nossas tecnologias de pescaria, né? De pescaria, que antigamente, nos nossos passados, os nossos ancestrais usavam, né? Descobrir as tecnologias da pesca com anzol, feito de quê? Feito de osso, né? Feito de
daqueles cipózinho que tem aqueles ganchos, né? E que hoje tem o anzol, né? Que a gente usa aí, que é o metal, que antigamente já se fazia, né? A tecnologia chegou, né, dos nossos ancestrais para poder ter essa subsistência, né? Sobrevivência, né? E também a tecnologia do cago, né? De pescar, né? Com armadilha de pegar peixe, né? Que a gente fala na nossa cultura de cargo, né, na nossa língua, né, que é a armadilha de pegar peixe. Tem toda uma técnica, todo um ensinamento, né, de quem faz, né, quem pode fazer, né, um ensinamento antes de poder fazer, né, e que isso demanda um conhecimento, uma sabedoria, um saber que somente nós, boy, através da nossa tecnologia, pode ensinar para os nossos alunos, né? Então, por exemplo, nesse caso do cargo, eu fui aprender que se tinha o cargo na escola, através de um professor indígena, onde ele, através da filmagem bem anterior, né, quando eles fizeram, filmou, e depois a gente fez isso na prática, junto com ele, com o professor, junto com um ancião, que foi fazer, né, os cargos, para a gente observar, ver como é que ela é feita, quem que faz, qual o significado, de que clã que pertence, né? E tudo isso através dessa tecnologia. Então, a gente começa a dizer assim que essa tecnologia não indígena ela vem a fortalecer, né, esse modo, né, de viver, né? Ela anda junto, né? E assim também com um arco e flecha, né? É uma tecnologia também feita para nossa caça, para pesca, né? Para nos proteger, né? E como outras formas de sobrevivência, como pescar com timbó, né? Existe todo um ensinamento por detrás dela. Qual é o objetivo dela, né? Qual o método que a gente usa para poder pegar os peixes, né? Como é que ela é feita, em que tempo que ela é feita, né? Quais o cipó, timbó, que momento que tem que pegar. Então tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter uma sabedoria atrás dela. Então quem vai ensinar, ele tem que ter uma forma, né? Uma maneira de poder transmitir esse conhecimento. E esse conhecimento ele vem de geração em geração. E nós vamos pegando isso, né? Através da oralidade, né, da parte teórica e também da parte prática, que é o mais fundamental que eu vejo assim na nossa educação tecnológica, é a prática, de saber como é que faz a flecha, né, de saber como é que faz, né, o arco, de saber como é que pega o timbó, como é que faz, como é que, em que lugar que a gente vai utilizar ela, né, e como é que canta, o tom de voz, como é que momento que você entra nos cantos, né? Então, tudo isso demanda um conhecimento. E se a gente não tivesse, né, a tecnologia que nós temos hoje, né, dizer, na atualidade, né, isso tudo seria perdido com os nossos anciões que se vai, né, vão fazendo a passagem e vão levando todos os seus conhecimentos. Agora nós temos a tecnologia, né, para poder também gravar, né, para poder a gente poder utilizar ele mais adiante, né? E isso é muito importante para nós. Bom, e nós temos outras tecnologias também, né? Por exemplo, a prática, né, de trançados, né? Nós temos até de poder fazer as nossas casas, né, através de codocora, né? As palhas, como é que é trançado. Existe uma técnica para isso, um conhecimento para poder fazer isso, né? As paredes, né, feitas de codocora. Então, isso aí tudo é ensinado. As crianças já nascem, né, a aprender, nascem já com a prática com seus pais, né? Principalmente as mulheres vão ensinar como é que faz o trançado. É uma técnica, é uma tecnologia. É para quê? Para poder fechar a casa, né? Também, dizer assim, a parede, né? Fechar em cima da casa, né? Então, isso aí também é muito importante para nós, né? O Baqueté, né, que é o cesto grande, ele tem todo um formato, né, de fazer, né? O Mitigo, que é outra bolsinha. Uns é para poder, vamos dizer assim, a depender do clã, né? Ele muda de trançado, né? A forma de trançar, né? Então, existem essas técnicas, esse conhecimento, né, através desses materiais de trançado, a gente visualizar, né,
qual clã que ele pertence, né? Como é que ele é feito, em que momento que ele tem que ser feito. Tem toda essa técnica. O que a gente faz ele de brotos de às vezes brotos de buriti, né? Esses brotos a gente pega, vamos dizer assim, sapeca ele, né? Meio que queima ela lá, para ela e põe no sereno. E depois que a gente põe por um tempo, aí depois que vai fazer. Então, existe uma técnica, existe uma forma de poder fazer, né? E, e isso é muito importante para a nossa geração, né? Os nossos jovens, né? Tanto os homens quanto as mulheres, saber dessas tecnologias, saber dessa forma, como é que a gente vive a nossa história, a nossa identidade, e através, né, da fotografia, através da filmagem, né, de vídeo, a gente pode registrar isso, de um aluno com um professor, né, ensinando como é que faz, como que é o trançado, né, como é que faz o baqueté, como é que faz o paraquiboto, que é o abanador, né, que a gente usa. Assim como uma anciã faz também, né, um sabedor, né, tanto a mulher quanto um homem, faz esse trançado. Então, a gente pode também, como já trabalhou isso na escola, né, de colocar uma anciã junto com os alunos, ela ensinando como que faz, né, qualquer técnica de trançado, né, de codocora, de pariquiboto, de baqueté. Então, essa tecnologia. Aí, a tecnologia não indígena, ela vem fortalecer isso, porque ela vai gravar, né, vai ficar, né, para outras gerações, né, e por isso ela é muito importante, né. E também nós temos as práticas, né, corporais, né? Nós também temos as nossas práticas corporais, que é as pinturas, né? Com as tintas no nosso rosto, que uns, né, representam o macaco, outro representa, né, a, a anta, outro representa, né, o tatu-canastro, outro representa, né, uma árvore, né? A depender do clã, a gente pinta, né, esses pinturas no rosto ou no corpo, né? Toda uma técnica para poder reconhecer, né, qual é o clã, né? Então, isso é de suma importância. Ao tirar foto de uma pintura, né, a gente pode utilizar ele muito tempo para frente, né? Então, isso é de grande importância, essa tecnologia indígena e essa tecnologia não indígena caminhando junto nesse fortalecimento. Mas também a gente usa, né, essa tecnologia também para via de proteção do nosso território, né? Para via de proteção do nosso território. Porque nós consideramos, né, que a nossa terra, ela é nossa casa, né? Então ela precisa ser protegida, defendida, né, fiscalizada. E como é que a gente faz, né, para poder proteger, defender, né? Hoje nós temos a nossa aldeia, né, pessoas que já são, vamos dizer assim, formadas, né, para utilizar o drone. É uma tecnologia, né, que a gente usa para poder fiscalizar, né, a aldeia, né, o território em questão de fogo, né, questão de invasão de não indígena, né, no sentido de extração de madeiras ilegal, né? Então a gente usa essas tecnologias para poder proteger, defender o nosso território. Mas também, nesse sentido também, a tecnologia ela tem um papel muito importante para a divulgação da informação, né? A troca de conhecimento, troca de saberes, de conhecimento. Porque o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né, usando da tecnologia para poder chegar, né, a mais pessoas, para conhecer um pouco da nossa cultura, conhecer um pouco do nosso modo de ser, de fazer, de viver como povo indígena, né? Saber que existe esse mundo diferente, saber que existe pessoas que têm um conhecimento, né, a respeito de detalhes que as pessoas não têm conhecimento, né? Nesse sentido da natureza, né? Da utilização da natureza para o seu bem, nesse conjunto de reciprocidade, né? E isso é muito importante. Então, esse meio tecnológico que nós estamos fazendo aqui agora é um fortalecimento da nossa própria forma de existência.
E também nós utilizamos, né, da tecnologia, nesse ponto que nós estamos trabalhando hoje, para também formação dos professores. Nós temos na nossa aldeia, né, curso IAD, né, para poder a gente trabalhar essa questão relacionada à educação à distância, né? Tem professores que estão sendo formados para poder atuar diretamente com os alunos dentro da aldeia, sem sair da aldeia, né? Juntos com essa tecnologia, né? Então, tendo essa troca de saberes, essa troca de conhecimento, tanto nós, como povo boy com o não indígena, como também o indígena com os boy, né? Nessa troca de conhecimento. Isso é muito importante para a nossa sobrevivência como povo, né? Como um povo indígena, como um povo boy, né? Como um povo originário dessa terra. Então, a tecnologia ela vem para somar, né? Ela vem para poder também fortalecer essa nossa tecnologia indígena, né? Essa forma de viver, de filosofia de vida, visão de mundo, né? E também através dessa tecnologia é que hoje eu estou, né, como professor dentro de uma universidade federal, né, aqui de Rondonópolis, né? Tendo essa oportunidade de poder também transmitir a nossa cultura, né, o nosso modo de visão de mundo, a nossa filosofia, né, de vida para os nossos estudantes não indígenas, né? Porque eu dou aula aqui para não indígenas, né? E temos poucos indígenas dentro da universidade, a qual, né, alguns eu também ministro aula. Então, só minha presença dentro de uma universidade já dá um grande ganho para a universidade, né? Porque eu sou indígena, né? Tenho formação, né, acadêmica e também tenho formação indígena, né? Conhecimento indígena. Então, essa troca de saberes dentro da universidade é um ganho para para nós, boy, né, para os povos indígenas, como também para a universidade, né, essa interdisciplinaridade, né, a gente pode trabalhar dessa forma. Então, isso veio advir de quê? Através de tecnologia. Se não fosse uma internet, se fosse né, a, a inscrição, né, ter ido para a universidade, né, formado, eu não estaria dentro de uma universidade ministrando aula, né, para não indígena, né. E mostrando também que nós indígenas, nós temos capacidade, né, para atuar nesses dois mundos, de transitar nesses dois mundos, e que também os não indígenas também têm essa capacidade também de transitar no mundo indígena, como no seu mundo, né, para a gente ter um pouco mais de abertura, né, para o diferente, né? Então, isso é muito importante, a tecnologia na vida, né, dos nossos seres humanos, né? Tanto indígena, não indígena, para os animais, para as aves, né? Porque ela vem para poder dar, né, esse respaldo, né? Contudo, ele tem esse outro lado, né? Se a gente não souber usar ela de forma adequada, ela pode também trazer algo negativo, né, para dentro das comunidades indígenas. Mas o principal que eu vejo, né, assim no ponto positivo, é isso que eu falei, né, dela vir para poder fortalecer essas nossas tecnologias indígena boy, né? E assim para tantos outros indígenas. Hoje nós vivemos dentro de um país brasileiro, né, com muitas etnias, né? Muitas etnias. Só que no estado de Mato Grosso nós temos 43 etnias com línguas, crenças, costumes, tradições, né? Totalmente diferentes uma das outras. E cada uma delas, né, tem o seu modo de viver, seu modo de visão de mundo, né? Tem as suas tecnologias, né? Sua vivência. Então a gente percebe, né, o tão grande, né, de riqueza nosso estado de Mato Grosso tem, né? Assim como também no Brasil, nós somos mais de 300 povos indígenas no Brasil, né? Os dados recentes, 306 etnias, né, povos indígenas. Quanto riqueza nós temos dentro do Brasil, né? E a tecnologia ela vem para poder também mostrar, divulgar, fortalecer esses movimentos, né, indígenas, né, em prol dos seus direitos à educação, em prol dos seus direitos à saúde, né?
em prol de uma vida melhor, né? De qualidade na base, né? E também para os demais que estão chegando para poder lutar, né? Lutar em prol dos direitos do seu povo e também em geral, dos povos indígenas. Então, isso, para mim, né, é de extrema importância, né, falar da tecnologia no âmbito da educação, né, principalmente no âmbito da educação, porque é um meio, né, da gente divulgar a nossa cultura, é um meio da gente também fortalecer a nossa cultura e também de troca de saberes, né, troca de conhecimento, troca de ciência, né. Então, eu penso que a tecnologia, né, não indígena, também ela soma com a nossa tecnologia indígena. Então, eu penso assim, que nós indígenas, nós temos muito para levar para o não indígena, né? Através dessas nossas tecnologias. Isso que eu falei sobre nós, povo boy, né? Tem tantas outras indígenas que tem tantas outras tecnologias e que precisam ser valorizadas, precisam ser visível, né, para a sociedade, né, ser valorizada, né. Então, muitas vezes essa tecnologia ela se perde no tempo, né, quando um ancião vai, né, faz a passagem, né. E com a tecnologia a gente pode gravar, né, tirar foto, a gente pode ensinar os nossos alunos, nossos estudantes, né, a nossa vida, a nossa história, né, nossa cultura, nossa tradição, a nossa língua, a nossa forma de viver, né, através dessa tecnologia que hoje nós vivemos com ela, tá? Então, acho que era isso que eu ia passar para vocês, né, dessa palestra a respeito da tecnologia, né, no fortalecimento da nossa tecnologia indígena, né? Então, penso que é uma forma assim muito importante, né, a tecnologia, né, para fortalecimento dessa nossa cultura, tá? Muito bom, professor André, ouvi-lo. Foi muito gratificante saber e conhecer isso. E o senhor toca em pontos muito importantes, né? Então, essa questão do uso da tecnologia não indígena a favor do registro, da cultura. Então, isso é muito importante. Então, é uma grata satisfação nós sabermos que essa tecnologia do não indígena, né, a questão aí do celular, da internet, vem para agregar e fortalecer uma cultura. Então, quando o senhor coloca, é muito, muito lindo, muito bonito ouvir você falando assim, que do processo de transitar, né? O povo indígena ele pode transitar entre esses dois mundos e, ao mesmo tempo, permanecer fiel e fortalecido na sua cultura, nas suas origens, né? E mesmo assim conseguir ter os ganhos que essa tecnologia e que alguns conhecimentos científicos, né, dos estudos dos não indígenas trazem como benefício, seja na área da saúde, né, da qualidade de vida em alguns contextos, que vão fortalecer a cultura de vocês. Então foi um grande prazer ouvi-lo. Foi um grande prazer poder ter contato um pouco mais como se dá, né, essa utilização e essa forma de utilização da cultura para fortalecer a cultura de vocês. Eu agradeço imensamente, professor, a sua participação. Com certeza teremos outros momentos para poder, foi muito gratificante para poder ouvi-lo novamente, tá? Então, ficamos por aqui. Foi um grande prazer ter o senhor conosco. E para vocês que nos acompanharam até agora, uma boa noite, um muito obrigado pela participação e até um segundo momento. Salesiano agradece a participação de todos nesse terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação.
Até mais.
Pessoal, então, muito obrigado. A gente encerra por aqui mais esse encontro e até uma próxima. Beijo a todos.